A graça e a paz, meus irmãos. Pode sentar-se. Que alegria poder compartilhar com os irmãos nessa noite. Obrigado, Carlos, por lembrar da gente, né, e convidar o pastor Manuel por ceder o púlpito esta noite para trazer um desafio, continuar a trazer um desafio de missões ao coração dos irmãos, né, na campanha de missões nacionais da Convenção Batista Nacional. A Convenção Batista Brasileira, da qual eu faço parte, também está fazendo a campanha de missões, só que há mundiais, né? Nós estamos em campanha de missões mundiais. Mas o gostoso é que todo o povo de Deus está envolvido de alguma forma, pensando como é que nós podemos, como igreja, alcançar Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. E eu gostei porque aqui vocês colocam as legendas das canções em subtitulado em espanhol. E a mim me gusta a palavra de Deus em Hechos 1:8, que diz que até o último da terra. Na versão em espanhol é até o último da terra. Eu gosto muito dessa versão porque me dá aquela ideia de compromisso de alcançar até a última pessoa da terra com o evangelho do Senhor Jesus. E esse é o desafio para as nossas vidas. E antes de começar a mensagem, né, como o pastor disse, louvando a Deus aí pelo ministério com os nossos irmãos deficientes auditivos, né, surdos. E eu não sei se você sabe. Você tem ideia de quantas Bíblias no mundo, ou traduções bíblicas do mundo existe na linguagem de sinais? Algum irmão tem ideia? Pessoal de ministério aí de surdos tem ideia de quantas versões ou traduções da Bíblia nós temos na linguagem de sinais? Integral só temos uma Bíblia inteira, ou seja, uma tradução. E sabe qual é? Linguagem Americana de Sinais. E só tem uma tradução do Novo Testamento, só na linguagem, obrigado meu irmão, japonesa de sinais. Ou seja, só os surdos americanos têm, ou que falam inglês, tem condições de ter toda a palavra de Deus na sua língua, porque a linguagem de sinais é uma língua. E esse é um desafio de oração, meu irmão. Eles estão calculando que demoram cerca de 10 anos para traduzir cerca de 35 histórias bíblicas, as mais importantes para que os surdos possam entender um pouco mais da palavra de Deus na língua que fala ao seu coração. E só os japoneses têm o Novo Testamento integral. Todas as demais línguas da terra têm apenas pequenas porções da palavra de Deus. Então esse é um desafio. E aí eu oro para que você ore, como nós cantamos na canção aqui. Reaviva, Senhor, tua igreja de novo. E aí enquanto cantávamos eu lembrava de uma história de há muitos anos atrás. Um grupo de estudantes seminaristas americanos, estavam lá na Inglaterra, fazendo um tour nos lugares onde Deus realizou o avivamento. E eles pararam na casa de John Wesley. E esse grupo de estudantes ali observaram o guia, dizendo, olha, aqui é o quarto de John Wesley, aqui é a cama dele, aqui está o tapetinho que ele colocava, dobrava o seu joelho, e vocês podem ver que tem aqui, bem surrado, exatamente onde eram os lugares onde o joelho de John Wesley clamava por avivamento pela nação, porque era um momento que todo o Reino Unido, toda a Grã-Bretanha podia entrar no mesmo esquema de luta sangrenta como foi a Revolução Francesa. E ele clamava, Deus, traz avivamento para a nossa nação. E Deus usou a vida de John Wesley para produzir um avivamento tremendo na nação inglesa, né? E esse jovem depois estava ali, o pessoal foi embora, ele ficou lá no quarto, todo mundo já no seu transporte, aí alguém falou, Paulo, está faltando um. E o professor foi buscar e ele encontrou um rapaz ali, de joelhos, no mesmo lugar que John Wesley estava, e ele só escutou ele falando assim, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor. Esse jovem era Billy Graham. E Deus fez, através da vida de Billy Graham, um grande avivamento. Muitos de nós talvez nem saibamos
mas somos fruto daquela oração. Eu conheço um irmão que foi meu discipulador, que foi ganho através de uma mensagem de Billy Graham. E através da vida do Bira, muitas outras pessoas chegaram a conhecer Jesus também. Então, ore. Deus, faz de novo isso na nossa nação. Aviva a tua igreja. Amém? Ok, meus irmãos. Eu quero pensar nesse tema nessa noite, sobre discípulos que fazem discípulos. Você é um discípulo do Senhor. A irmã que estava dirigindo aqui o momento de louvor perguntou de quem é a responsabilidade de pregar o evangelho, né? E ela enfatizou que não é só dos missionários, não é só dos pastores, né? Mas é de cada um de nós. Nós somos discípulos do Senhor Jesus, chamados para discipular pessoas. E queremos fazer isso com o nosso tempo, com o nosso tesouro, com os nossos dons, com os talentos que Deus tem colocado em nossas mãos, né? Mas queremos ouvir o que a palavra de Deus fala sobre isso. Discípulo, na verdade, é um aprendiz, é um seguidor do Senhor Jesus. E eu quero pensar, passando aí, né? Como foram os primeiros passos dos primeiros discípulos de Jesus? O que foi que eles fizeram, né? O que eles trabalharam? E quando nós olhamos para Pedro, André, Tiago e João, que foram as primeiras pessoas que seguiram ao Senhor, né? Que caminharam com o Senhor, que por 3 anos e meio andaram bem juntinho do Senhor, eles fizeram algumas coisas. E eu quero pensar nessa noite, por que eles andaram com o Senhor? E o que isso implica para cada um de nós. E eu vou primeiro, antes da gente ler o texto bíblico, nós vamos ouvir e ver o texto bíblico. Porque isso é gostoso também, porque a Bíblia ela é multimodal. Nós estamos acostumados a pensar na Bíblia somente dessa forma, e glória a Deus porque a temos assim, num formato escrito, num formato que você pode carregar. Hoje, você tem ela também de forma digital, está aí no seu celular, possivelmente você, como eu e Lia, né, já passamos dos 60, a nossa visão vai ficando cada vez mais curta. Então, hoje, a letra no celular, a gente pode aumentar, ampliar, né, melhor do que, às vezes, uma letra. Assim, eu ganhei uma Bíblia esses dias, né, aí ali a primeira coisa que ela falou, uau, que letra boa de ler. É uma Bíblia de estudo, mas não é uma Bíblia para andar no dia a dia, para ficar carregando para lá e para cá, né? Nós temos a Bíblia hoje em forma de áudio também. Eu vou falar um pouco mais para frente, né? Isso é um dos projetos que nós temos trabalhado também para levar o Evangelho a todos os povos, especialmente aqueles que não têm ainda a sua linguagem escrita, porque muitas línguas ainda são ágrafes, ou seja, não tem alfabeto. Se não tem alfabeto, não tem quem ler. Então, qual é a serventia de fazermos uma Bíblia escrita para quem não sabe ainda ler? E aí, então, colocar a Bíblia em forma de áudio e em forma de vídeo também. E há muitos irmãos fazendo isso. E um desafio de várias organizações cristãs no mundo todo, a começar pelas Sociedades Bíblicas Unidas, é que até 2033, todos os povos da terra, em todas as línguas da terra, tenham pelo menos uma porção da palavra de Deus. E por que 2033? Porque supostamente seria um presente de aniversário dos 2000 anos de Jesus. É claro que isso é só uma coisa para a gente ter. Jesus não está fazendo 2000 anos, né? Ele tem muito mais do que isso, ele não tem começo, meio e fim, ele é eterno. Mas, para relembrar os 2000 anos de Jesus aqui em nosso mundo, nós queremos ofertar para o Senhor Jesus, né, os irmãos do mundo todo, que todos os povos da terra tenham pelo menos uma porção, seja ela em forma escrita, seja ela de forma na linguagem dos sinais, seja ela na forma de áudio, de vídeo, e a gente vai ver um vídeo na linguagem, no Novo Testamento, ou na nova tradução, na linguagem de hoje, depois eu vou ler o texto. Por favor, pode dar um clique aí, irmão. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia, quando viu 2 irmãos que eram pescadores, Simão, também chamado de Pedro, e André. Eles estavam no lago pescando com redes. Jesus lhes disse: venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus.
Um pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco junto com o pai, consertando as redes. Jesus chamou os 2 e no mesmo instante eles deixaram o pai e o barco e foram com ele. Mateus capítulo 4, versos 18 a 21. O que nós vimos aí é literal texto bíblico, em forma de visual também. E você encontra isso no YouTube, num projeto chamado Projeto Lumo. Para aqueles que usam a Bíblia YouVersion, também tem os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, dessa forma. Então, é uma maneira também que você pode ouvir a palavra de Deus, mas visualizar também mais ou menos como foram aqueles cenários. Eu vou repetir a leitura de Mateus capítulo 4, verso 18. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia, quando viu 2 irmãos que eram pescadores, Simão, também chamado de Pedro, e André. Eles estavam no lago pescando com redes. Jesus lhe disse: venham comigo, e eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João, filho de Zebedeu. Eles estavam no barco junto com o pai, consertando as redes. Jesus chamou os 2 e no mesmo instante eles deixaram o pai e o barco e foram com eles. Eu conheci a Cristo em outubro de 79. Apesar de ter nascido dentro de uma família cristã, dentro de uma família que seguia os princípios da palavra de Deus, com cultos domésticos em casa, com canções, e literalmente morando na igreja, porque meus pais eram zeladores da igreja, então não tinha nem como fugir da igreja. Então o tempo todo eu estava ali. Mas apesar disso, eu só fui entender de fato que Jesus era meu Senhor e Salvador em outubro de 79, num dia que eu resolvi sair da minha casa, sair do convívio dos meus pais, não queria saber de igreja naquele domingo, então eu saí muito antes de começar o culto, escola bíblica dominical, e fui com a turma da escola para um passeio. E naquele passeio eu percebi o quão vazio estava a minha vida, e o quanto eu precisava de fato aplicar aquilo que eu estava escutando nas classes das escolas bíblicas, nas mensagens que os pastores pregavam, e aplicar aquilo à minha vida. E ali, não foi numa igreja, não foi num acampamento, foi num dia sozinho, num dia que eu resolvi dar meu grito de independência, é que eu vi o quanto eu dependia do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ali eu entreguei a minha vida ao Senhor. Num lugar chamado Fonte Sônia, lá em Valinhos, bem perto de onde a gente mora hoje, lá na região de Campinas. E logo depois que eu entreguei a minha vida a Cristo, nasceu em mim um desejo forte de que outras pessoas pudessem conhecer a Cristo também. De que meus amigos que conviviam comigo, de que andavam comigo, com quem eu jogava bola, com quem eu ia para a escola, também pudessem conhecer a Cristo. E eu comecei a querer falar de Cristo às pessoas. A princípio distribuindo folheto, porque era a única coisa que eu sabia fazer, mas se eu deixasse um folheto com alguém, eu saía correndo porque eu não sabia o que dizer para elas. Eu não tinha muito o que falar. Apesar de querer falar, eu não tinha ainda a capacidade ou a habilidade de levar alguém a conhecer a Cristo pessoalmente. Às vezes, eu falava com um pouco mais de tempo, né? Gastava mais um tempo ali, mas eu queria mais. Eu queria falar de Cristo às pessoas, de alguma forma, ter minha vida a serviço do Senhor. Foi quando eu conheci o Ministério da CRU, né? Naquele tempo conhecido como Cruzado Estudantil e Profissional para Cristo, e comecei a aprender a como falar de Cristo às pessoas, como abordar alguém, como levar alguém a Cristo, como ajudá-las a crescer na fé. E assim foi começando o nosso envolvimento, meu envolvimento com esta missão, e depois, por fim, acabando servindo a ela também, ou servindo a Jesus através da CRU, já por 40 anos, né? E uma das ferramentas que nós usávamos muito para evangelizar, que para mim era fascinante, além das 4 leis espirituais, era o filme Jesus. E eu me lembro quando eu fui para o Nordeste a primeira vez e pude apresentar Jesus nos lugares mais remotos do Nordeste brasileiro.
e como as pessoas vinham com muita alegria e ávidas para ouvir a palavra de Deus e querer conhecer a Cristo. E como é gostoso saber que muita gente que ouviu a mensagem naquele período está com o Senhor Jesus hoje, caminhando com Ele, alguns servindo a Cristo como pastores, como missionários. E eu falei que eu ganhei uma Bíblia, né? Eu ganhei a Bíblia, foi justamente de uma menina, hoje uma senhora na verdade, né? Que naquele tempo era uma menina que veio para um projeto com o filme Jesus lá no Nordeste. Primeiro projeto que nós realizamos. Ela era uma estudante lá do Canadá na época, né? Estudante universitária, e nós passamos 2 meses com esses estudantes por vários lugares. E ela, depois de 40 anos, ela ouviu meu nome, me reconheceu de alguma forma, né? E pudemos conversar, e ela me presenteou com essa Bíblia, né? Então, Deus é um Deus que age na nossa vida e vai fazer com que cada um de nós, no nosso jeito, no nosso contexto, possamos servir. O que Deus quer é, como é que o meu coração está? Será que eu estou ouvindo e entendendo esse desafio do Senhor que está dizendo, olha, sigam-me, e eu vou fazer de vocês pescadores de gente? Você tem pescado gente? Você tem sido usado por Deus para atrair as pessoas a Cristo? Como eu disse, logo no começo eu queria falar de Jesus, mas eu tinha medo, e é natural, eu não sabia o que dizer. Então, quando alguém perguntava alguma coisa a mais, eu ficava pensando, e agora? O que eu vou falar? Quem poderá me defender? E o Chapolin Colorado não tinha aparecido ainda naquele tempo. Então, dependia do Senhor para tudo, né? E a primeira pessoa que eu falei de Jesus, logo no começo, foi um menino chamado Otacílio. Colega de trabalho, trabalhávamos ali na Brigadeiro Luiz Antônio, e era um desafio do treinamento, apresente essa mensagem para alguém durante a semana. E é claro que eu não falei isso logo na segunda-feira, nem na terça, nem na quarta, nem na quinta, porque eu estava morrendo de medo. Mas na sexta-feira eu falei, eu não posso chegar no sábado lá no treinamento e falar que eu não falei para ninguém. E aí na hora do almoço, comemos a nossa marmitinha, eu olhei para o Otacílio, ele olhou para mim, ele conhecia um pouco, não conhecia muito do que era o velho Edson ali naquele escritório. E eu falei, Otacílio, eu estou fazendo um treinamento e uma das minhas tarefas é compartilhar esse folheto com as pessoas. Eu gostaria de compartilhar com você. Eram as 4 leis espirituais. E como foi gostoso ver o Otacílio aceitando a Cristo naquele almoço, ou pós-almoço de sexta-feira, eu não lembro exatamente o dia, né? Mas faz tempo. E o Otacílio até hoje serve ao Senhor Jesus, está servindo, ele e a família dele toda conhece a Cristo, e através dele muitos outros vieram a Cristo. Serve na igreja metodista wesleyana lá do Tatuapé. É coordenador, pelo menos era, né, coordenador do curso de contábeis da Uninove, que entrava na sala dele para falar com o professor Otacílio, era evangelizado, recebia oração, recebe oração, e Deus tem usado a vida dele. Fruto de obediência. Deus quer fazer isso através de você. Então você pode ficar pensando, será que eu consigo fazer isso? Será que eu consigo obedecer ao Senhor, compartilhar de Cristo as pessoas que estão à minha volta? Lá em Mateus 28, versículos 19 e 20, né, nós encontramos Jesus se aproximando dos discípulos, logo depois dele ser ressuscitado, pouco antes dele tomar assunto ao céu. Ele diz, olha, vão por toda a terra, por todo o mundo, e façam discípulos de todas as nações, batizando e ensinando a ele todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Jesus está dando uma ordem que é uma ordem para todos os discípulos. Isso inclui eu e você como discípulo de Jesus. Não é uma tarefa somente daqueles que foram, ou separaram a sua vida para um trabalho exclusivo, dedicação integral. E se Deus está chamando você para isso, meu irmão, boa coisa é, não importa a tua idade. Porque tem muita gente que pensa, eu já tenho uma certa idade, hoje eu já não posso fazer algumas coisas. Deus nos chama a todos para servir a Ele. Não importa a tua idade. Deus, Ele quer usar você. Então nós também somos discípulos e devemos como discípulos fazer discípulos. E talvez uma declaração de fé, eu queria que colocasse aí, que essa declaração,
que poderia servir para cada um de nós é que nós existimos para desenvolver gerações de discípulos que glorifiquem a Deus e que fazem discípulos, desde onde estamos até os confins da terra. Então nós existimos para isso, para produzir e reproduzir discípulos. Deus nos chamou para isso. Discípulos que vão estar ensinando outros a linguagem de sinais e alcançando outros dentro do ambiente do mundo surdo. Discípulos que possam atender a outro dentro de uma comunidade artística. E eu louvei a Deus, quando o Carlos me mostrou ali embaixo que vocês têm um salão com espelho, que vocês usam aquele espaço para atender a comunidade com a arte, com a dança, com o teatro. Glória a Deus por isso. Discípulos que fazem discípulos usando todos os recursos que estão à nossa disposição. E esse é o desafio de Deus para a minha vida e para a sua vida. Isso pode ser que assuste a você talvez nessa noite, mas como é que eu posso ser um fazedor de discípulos? Quais são as características então desses discípulos que fazem discípulos? Quais são os passos que podemos dar em direção ao Senhor para nos tornarmos fazedores de discípulos? E eu quero pensar em alguns passos primeiro aí com vocês. Então, aí está o primeiro, Ser um fazedor de discípulo, nós devemos entender que isso não requer nenhuma educação formal. Então, a primeira coisa que nós devemos entender é que Deus nos chama para fazer discípulos, e nesse processo eu não preciso ter nenhum tipo de formação especial. É claro que uma formação acadêmica vai ajudar, é claro que um conhecimento maior da palavra de Deus vai ajudar, mas Deus não está falando que somente aqueles que foram para o seminário, somente aqueles que fizeram uma faculdade teológica, somente aqueles que fizeram uma pós-graduação em teologia, ou que são doutores em divindade, doutores na palavra de Deus, é que podem ser discípulos. Deus chamou você para ser um discípulo dele e fazer discípulos onde você está. E esse é o desafio. Versículo 18 diz aí para a gente, Deixa eu ler ali, eu não consigo ler lá. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia, quando viu 2 irmãos que eram pescadores. Simão, também conhecido como Pedro, e André. E eles estavam no lago pescando. Então vejam que a qualificação dos primeiros discípulos de Jesus não era uma qualificação acadêmica. E se você estuda a história da tradição judaica, os meninos, desde a mais tenra idade, são ensinados lá na Torá, lá na lei do Senhor, eles memorizam a palavra de Deus, eles tinham que conhecer não apenas o Pentateuco, mas também tinham que conhecer a interpretação da lei. E aqueles meninos, lá na fase dos 7, 8 anos de idade, que conseguiam se sobressair, eles eram separados entre os demais, e eles tinham o privilégio de caminhar debaixo da tutela, da mentoria de um rabino. Eram pessoas especiais, e quando chegavam lá na fase dos seus 12 anos de idade, eles iam como que já para um segundo grau, quase uma faculdade do conhecimento judaico, da tradição judaica. Então agora Jesus vem e chama alguns homens barbados, marmanjos, que já tinham passado essa fase da vida, que não foram selecionados, não foram escolhidos. Então, como eles não foram escolhidos, o que eles tinham que fazer? Vamos aprender o ofício de família. Eu vou ser pescador como meu pai era pescador. E eles estavam no barco dos pais, pescando. Porque vou fazer aquilo que meu pai fazia, que certamente meu avô fazia, e que meu filho, se não for um superdotado, vai fazer também. E Jesus vem e olha agora esses camaradas que estavam ali pescando, pescadores, que talvez a sociedade não dava tanta ibope para eles, e os chama para segui-los. E isso é fantástico pensar nisso. A vida deles era simplesmente pescar. Eles não eram educados na elite judaica do seu tempo. Não frequentaram a escola rabínica. Não frequentaram o seminário, vamos colocar aqui na linguagem dos nossos dias. Não eram pessoas que tinham contatos importantes na denominação ou nas denominações. Não eram pessoas que vinham de famílias abastadas. Eram considerados pessoas simples.
não eram considerados, alguém olhava, mas esses aí, esse camarada que veio lá da zona leste de São Paulo, sou eu, Deus pode fazer alguma coisa? Deus pode fazer alguma coisa através da minha vida, que vim lá de Diadema, não vim nem de São Caetano, né, que é a top do ABCD. A gente às vezes pensamos assim, que nós somos o último dos últimos. Mas Deus olha para você e Ele vê algo especial na tua vida. E Ele chama você. Foi o que Ele fez. Ele chamou essas pessoas simples, comuns, talvez ásperas, mãos calejadas, trabalhadores comuns, que sabiam pescar. E a gente vai ver mais tarde, né, que esses homens aí, Pedro e João, se tornam agora líderes da igreja do Senhor. Não eram da camada mais especial da sociedade, mas Deus os chama de uma forma tremenda. E olha o verso 13 do capítulo 4, lá do livro de Atos, se você quiser dar uma corrida aí na tua Bíblia, ou digitar aí no seu aplicativo, né? Capítulo 4, verso 13, diz assim, de Atos: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, em algumas versões dizem, homens iletrados e incultos, não tinham formação. Quem está falando isso, está dizendo, olha, o povo ficou admirado, e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Admirados, e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. O que marca, o que faz diferença na vida de um discípulo, não é a quantidade de diploma que ele tem colocado na sua parede. Mas o que marca a qualidade na vida de um discípulo é a sua intimidade de andar com o Senhor Jesus. De andar na palavra de Deus, de obedecer a palavra do Senhor. E é isso que Deus está buscando num fazedor de discípulo. Alguém que está querendo, eu quero andar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, onde eu estiver, eu quero andar seguindo a pegada do meu mestre. Eu quero andar sendo coberto pela poeira que está sendo levantada à medida que ele está andando e fazendo o trabalho dele. Eu quero estar ali, debaixo dessa direção, dessa orientação a cada momento. É um relacionamento bem próximo com Jesus que importa. É muito mais importante que um diploma do seminário. Claro que eu não estou dizendo para você que você não precisa estudar. Se você pode estudar, até o irmão ali da mídia falou, né? Está lá, começando a estudar também no seminário. Isso é muito bom, porque você vai enriquecendo o teu conhecimento e certamente Deus vai usar aquilo que você tem aprendido com a palavra do Senhor a cada momento. Busque conhecer ao Senhor. Mas acima de tudo, ou busque conhecer ao Senhor, busque ter conhecimento das coisas seculares, mas busque conhecer o Senhor acima de tudo. Isso é muito importante. Jesus, ele não foi atrás dos rabinos. Jesus, ele não foi atrás daqueles guris, rapazes, jovens, que estavam seguindo os melhores rabinos daquele tempo. Jesus foi atrás de homens e mulheres que tinham no seu coração o desejo de fazer diferença no mundo. E é isso que Deus está buscando. Ele está buscando pessoas que de fato queiram aprender mais e mais com o Senhor. Pedro, esse homem simples, esse homem letrado, esse pescador, esse Pedro que é até um pouco sanguíneo na sua maneira de agir, falava rápido, pensava rápido, reagia muito rápido, às vezes inadequadamente, mas esse homem tinha um coração para Deus. E no primeiro sermão dele, logo depois da descida do Espírito Santo, mais de 3.000 pessoas aceitam ao Senhor Jesus. Esse homem que, com autoridade, agora não nega mais a Jesus, mas está seguindo o Mestre. Fazedores de discípulos não precisam de uma educação formal. Fazedores de discípulos só precisam aprender com Jesus. Precisam seguir ao Senhor. Precisam aprender com Jesus através da palavra dele, dia a dia. E vão aprender também essa dinâmica convivendo na irmandade, no convívio com os irmãos. E vão ajudar outros a crescer e aprofundar a fé
e a confiança no Senhor Jesus, assim também como vão aprendendo. Como eu disse, logo que eu conheci o ministério da cruz, foi uma bênção para mim. Eu vim de uma igreja que talvez não tivesse essa ênfase no cuidado, no ensino, na preocupação de caminhar com as pessoas. Mas Deus colocou alguns homens e mulheres dentro desse ministério que me ajudaram a conhecer mais o Senhor Jesus. E aquilo que eu aprendia com eles, eu chegava lá na igreja onde eu congregava, eu já reunia a turminha no domingo à tarde, meu grupo de discipulado, e nós caminhávamos, olhando a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus, e como é gostoso, depois de mais de 40 anos, olhar para alguns deles e vê-los que ainda estão seguindo com o mesmo amor ao Senhor Jesus. Isso é muito bom. Então a primeira coisa que marca um discípulo não é a sua formação, mas a sua dependência ao Senhor e à palavra dele. A segunda coisa que eu quero pensar nessa noite com os irmãos, que é uma característica de um discípulo verdadeiro, daqueles que fazem discípulos, é aqueles que estão dispostos a aprender pela observação cuidadosa. E quando a gente olha para o texto bíblico, eu vou para cá porque lá eu não consigo ler, né? Venham comigo e eu ensinarei vocês a pescar gente. Siga-me e eu vos farei pescadores de homens, né? Na linguagem antiga, né? Essa linguagem mais moderna foi até a canção que nós cantamos na abertura do culto, né? De ser pescador de gente, né? E como que nós vamos aprender a pescar? Eu não sei quantos são pescadores aqui, mas eu não sou pescador. Eu gosto de estar com as pessoas para pescar porque é um momento de comunhão. Mas eu não tenho tralha de pesca, a única coisa que eu tenho é uma varinha de pesca bem sem vergonha. Mas eu não sei colocar o anzol, eu não sei que tipo de anzol vai colocar para atrair ou pescar o peixe adequado, mas os meus amigos que pescam, ensinam. E ali eu vou aprendendo alguma coisinha, né? Lógico, se eu não estou praticando muito tempo, eu vou esquecer. Mas enquanto eu estou ali, eles ensinam, durante o resto do dia, eu consigo fazer o trabalho. Eu consigo, e se eu ficasse mais tempo pescando, certamente eu aprenderia, não esqueceria, né? Mas aprender pela observação. Primeira vez que eu fui pescar no mar, com os amigos aqui de Santo André, eu fui aprendendo depois a colocar uma garateia, que chama, acho que esse é o nome, né? Que é um treco lá com vários anzóis, colocando lá a sardinha para poder pescar as espadas e os cações que nós estávamos tentando caçar ou pescar em alto mar. Observação. É a maneira que um discípulo aprende e a maneira como ele vai fazer com que outros aprendam também. Então, os discípulos aprendem olhando para Jesus e para outros que o seguem. As primeiras palavras que Jesus fala a esses primeiros discípulos foi: siga-me, siga-me, e eu vos farei pescadores de homens. Nós vimos aqui o texto e a cena, né? Eles estavam ali lavando suas redes, cuidando dos seus afazeres, e Jesus fala: olha, venham comigo, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens, de gente, né? Os discípulos foram convidados para seguir Jesus, para andar com Jesus, enquanto Jesus esteve vivendo aqui na terra. Sua vida entre eles, por 3 anos e meio, foi de ensino, de demonstrar. Jesus ensinou a amar as pessoas, amar a Deus, amar ao próximo. Jesus os ensinou a necessidade da oração. E eles ficavam olhando Jesus e falando: mestre, como é esse negócio de orar? Ensina-nos a orar. E Jesus pega e fala: então vocês vão orar dessa forma: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Eles aprendem com Jesus a orar pelos enfermos, por orar por libertação. Eles vão aprendendo a vida de Jesus, pela observação. Foram fazendo aquilo que eles deveriam ter feito como talmidins, lá na infância deles, com 7 até os 12 anos. E agora, talvez com mais de 20 anos, eles estão ali andando com um novo mestre, com um novo rabi, e praticando as verdades da palavra de Deus. Nós aprendemos também dessa forma. Cada um de nós, especialmente aqueles que têm filhos pequenos hoje, sabem que você vai modelar a vida do seu filho. Você vai modelar não apenas a escovar o dente, a amarrar o sapato, a arrumar a cama, a arrumar os brinquedos na caixa de brinquedo,
mas você vai modelar, acima de tudo, o caráter na vida do teu filho. Se você é uma pessoa que observa as leis e vive as leis, o teu filho e tua filha está observando e está absorvendo isso. Se você é daquele tipo de pessoa que, espero que não, né? Que recebe um troco, recebeu R$50 a mais e embolsou, o filho só está ali olhando. O que ele vai fazer no futuro? Ele vai receber 50 centavos a mais do coleguinha e vai embolsar também. Porque para ele é a mesma coisa. Então nós modelamos o caráter, a vida dos nossos filhos, modelamos para as pessoas que estão próximos ao nosso lado. Então nós precisamos aprender também, observando a vida de discípulos. E é isso que Jesus está fazendo. Venham comigo, sigam-me. E eu vou fazer de vocês pescadores. Mas não pescadores de peixe, porque talvez nessa matéria vocês saibam mais do que eu. Eu vou ensinar vocês a pescar agora gente. Quer aprender como ser discípulo de Jesus? Vá para a palavra, primeira coisa. Segunda coisa, busque homens e mulheres que estão fazendo isso. Fomos desafiados aqui a cada um de nós evangelizarmos onde nós estamos. Quem é que você conhece que está evangelizando para que você possa aprender? E eu costumo dizer, nos seminários que eu dou, eu trabalho com pastores, né, que como pastores, nós informamos as pessoas, nós desafiamos as pessoas, mas nós não formamos pessoas, ou na sua grande parte. Porque nós dizemos, vão fazer, mas qual é o membro da igreja que me vê fazendo isso no meu dia a dia? E esse é um desafio que eu dou para os pastores. Caminhe, chame alguém para caminhar com você. Que ele possa ver você evangelizar, que ele possa aprender com você a como se conectar com as pessoas. E você que é alguém que já evangeliza, chame alguém para se conectar com você, para ver como que você caminha fazendo isso. E o Carlos sabe, né, que quando a gente dá um treinamento, o que a gente faz normalmente, Carlos? A gente vai para a rua, para praticar aquilo que a gente aprendeu. Infelizmente eu não consigo ir com todo mundo. Eu vou com um ou com o outro, né, para demonstrar como fazer. Eu aprendi isso com o meu diretor. Meu diretor, pastor Bartimeu Vaz de Almeida Júnior, já está com o Senhor, morava lá em Perdizes. E ele, apesar de ele ter carteira de habilitação, ele não gostava de dirigir. Quem dirigia normalmente era a esposa dele. E quando eu assumi o ministério, a liderança do ministério aqui em Mauá, que a gente foi coordenar, o ministério nosso aqui, ele falava, Edson, eu preciso ter tempo com vocês, com a sua equipe. Que hora que é, que dia que é o melhor dia? E eu falava, Bartimeu, tal dia você pode vir que a gente está aqui. E às vezes ele vinha às 6 horas da manhã. Ele falava, 6 horas eu vou estar com vocês. Eu vou passar o dia com vocês. E 6 horas da manhã ele vinha. No começo ele não dirigia. Ele pegava a Flávia, que vinha dirigindo, quase que dormindo, né? Mas a filha dele vinha dirigindo. Ele se reunia com a equipe e ele subia. Quem conhece ali Guapituba região, Parque das Américas, é uns morros bem legal, né? E ele subia aqueles morros com a gente e evangelizava. E dava dica. Uma vez eu lembro que ele falou comigo, Edinho, é assim que eu sou conhecido, né? Por que você pegou essa rua aqui, que eu derrubei, e foi lá para a última casa? Eu falei, sei lá, Bartimeu, quis começar de lá. Eu falei, enquanto você vai lá na última casa para abordar as pessoas, o pessoal já te viu aqui, o pessoal vai começar a não querer te ouvir depois. Dica simples. Sabedoria. Ele era o meu diretor, pastor conceituado. Nesse tempo ele era pastor da primeira igreja batista de Santo André também. Mas ele dava essas dicas. E quantas vezes eu vi ele fazendo contato, abordando pessoas, aprendi olhando, fazer contato com pastores. E eu me lembro que uma vez indo para os Estados Unidos, né, fui para uma reunião com ele, e ele falou assim, nós estamos pagando sua passagem, você vai ficar o tempo todo na reunião. Certo tempo não era mais a reunião para nós, né? Réis mortais, era só para os chefes. Ele falou, fique aqui e aprenda, porque um dia você pode estar nessa posição. Então aprenda, siga-me. Jesus fazia exatamente isso, ele ia ensinando. Eu vos farei, pode passar aí mais um. Isso, obrigado, irmão. Nós devemos lembrar que discipular pessoas é um processo. Fazer pescadores de homens é um processo. Isso vai lembrar que discipulado não é programa. Discipulado não é apenas cobrir um material, uma apostila,
um material que nós, por melhor que ele seja, e nós trabalhamos com materiais também, mas cobrir um currículo não é discipular ninguém. E nós não podemos ficar iludidos que porque cobrimos um material de ensino bíblico com um novo convertido, com um cristão, nós estamos ensinando a eles os valores da vida, o caráter cristão, a entrega da vida cristã. Ele pode ter muito conhecimento aqui na cachola, mas não ter no coração. Então, como cristãos, nós precisamos lembrar o que é discipular verdadeiramente alguém. E discipular alguém é muito mais do que fazer essas reuniões de grupo, de pequeno grupo, PG, célula, ainda que tudo isso possa cooperar para o processo. Eu não estou excluindo isso, mas nós devemos ir muito mais além. Discipulado é vida. Discipular é vida na vida. Jesus gastou 3 anos e meio com seus seguidores, andando com eles. Eles deixaram tudo, o texto que nós lemos hoje, né, e vimos, diz que no finalzinho, eles deixaram tudo e o seguiram. Deixaram as redes, deixaram a família, deixaram os amigos e seguiram ao Senhor. Dormiam com o Senhor, comiam com o Senhor, andavam o tempo todo com o Senhor. E esse é um desafio. Discipulado é vida. Fazer discípulo significa que agora eu quero investir na vida de alguém que está querendo andar com o Senhor Jesus. Discipulado é uma experiência 1 a 1. Ainda que eu possa discipular num grupo pequeno, eu tenho que lembrar que o meu relacionamento sempre é com pessoas. Jesus, ele tinha um grupo grande de seguidores. Na sua ascensão, pelo menos Paulo vai dizer que mais de 500 pessoas viram Jesus ser assunto ao céu. A Bíblia fala que ele tinha um grupo mais ou menos de 120 discípulos que andavam com ele, viviam na comunhão ali com eles, na comunidade dos seguidores de Jesus. Mas ele tinha um grupo de 12, chamado de apóstolos. E entre o grupo dos 12, ele tinha 3. Pedro, Tiago e João. A trinca do trovão. E dos 3, ele tinha um mais chegado. O amado, João. Discipulado é 1 a 1. É você se envolver com uma pessoa. A grande questão não é saber quantas pessoas eu estou discipulando. Se 20, 30, aleluia. Mas quantas pessoas de fato estão vivendo aquilo que eu tenho vivido? Que eu posso morrer e saber que alguém vai continuar a fazer aquilo que eu tenho feito. Grandes ministérios, infelizmente, morrem, caem no declínio, porque após a liderança deixar de existir fisicamente, não há quem faça o mesmo, quem vá seguindo na mesma metodologia, ou ampliando até mais o alcance ministerial. Precisamos pensar nisso. Então, discipulado é um processo na vida. Lá no verso 19, ele diz, né, sigam-me e eu farei de vocês pescadores de gente, de homens. Isso implica tempo. Leva tempo para fazer uma coisa. Leva tempo para multiplicar um discípulo. Leva tempo. Assim como leva tempo produzir e traduzir uma história bíblica na linguagem de sinais. Assim como leva tempo para colocar a palavra de Deus, o Novo Testamento, numa língua indígena, aqui da nossa nação. A língua indígena xerente levou cerca de 40 anos para a produção do Novo Testamento. E agora os missionários que estão ali estão trabalhando no Velho Testamento, e vai levar talvez mais uns 30 anos de trabalho e de pesquisa. Ainda com todo o progresso que a gente tem hoje de tecnologia, ainda é um trabalho duro. Leva tempo para fazer as coisas para o reino de Deus. Leva tempo para você se multiplicar na vida de outra pessoa. Então você precisa buscar viver isso, o segredo, através da palavra de Deus. Observando através de pessoas que estão vivendo isso. Quem são as pessoas que você conhece que estão vivenciando isso? Que estão discipulando pessoas? Colhe nelas e fala, olha, eu quero que você me discipule.
Eu quero aprender com você. Cole no seu pastor e fale: pastor, eu quero aprender como ganhar pessoas para Cristo. Eu quero aprender como discipular gente para Cristo. Eu quero aprender como ensinar a palavra de Deus para as pessoas. Olha, colhe aqui nos irmãos que trabalham com o Ministério de Surdos e Mudos e fala: escuta, como é que eu posso aprender também a me comunicar nessa linguagem para que outras pessoas possam ser alcançadas? E esse é um desafio tão grande. No mês de março, agora no início de março, eu estava numa conferência de tradução da Bíblia aqui em São Paulo. Acabei de sair de uma, mas eu estive em outra no começo do mês. E haviam ali 37 etnias indígenas aqui do Brasil e da América Latina. E nós tínhamos um grupo grande de surdos ali também, trabalhando. E os índios chegaram e falaram: olha, nós percebemos, conversando aqui entre nós, líderes, nós descobrimos que em nosso povo tem muita gente que não tem acesso à palavra de Deus, porque não tem ninguém que sabe comunicar-se com ele na linguagem dos sinais. O que já é uma grande bênção, essa pessoa está viva, porque em algumas culturas, antes, pessoas assim eram mortas. Pessoas que nasciam com aleijadas, com cegas, surdas, crianças eram mortas. E por causa da presença dos missionários, isso tem mudado, mas hoje há uma grande quantidade de indígenas que não têm audição. E o desafio dos índios agora é: como é que nós vamos fazer a palavra de Deus para os nossos parentes? Grande desafio também. O que eles vão ter que fazer? Vão ter que colar em alguém que saiba isso, que consigam aprender e observando. Os discípulos, eles não tinham, eles eram pessoas simples, comuns, mas eles estavam dispostas a obedecer. Há um autor americano chamado Rob Gallatin, que ele diz no seu livro Recuperando o Discipulado, ele fala um negócio: como formador de discípulos, tudo que você faz é apontar para aquele que você segue e dizer aos outros que estão seguindo ao seu redor: venham comigo, porque eu estou seguindo a ele. A ideia é que Paulo falou também isso: olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aprendam comigo, porque eu estou tentando aprender com o melhor. Eu estou aprendendo com aquele que tem as melhores direções. Onde que eu aprendo mais dele? Na palavra dele. Ele nos ensinou. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, eu também o amarei. E eu me manifestarei a ele. Aprenda com o Senhor. Isso vai levar tempo. É um investimento. É um processo. Siga o Senhor. Obedeça a ele. Aprenda dele. E aprenda com aqueles que estão aprendendo do Senhor. E cada um de nós temos razões e motivos. E não importa a tua idade, como eu disse, aprenda. Você pode fazer muita coisa para o Senhor. Uma dica para quem gosta de missões: tem um filme antigo da missão Novas Tribos do Brasil, chamado Ital. Ital, na linguagem lá da Papua Nova Guiné, quer dizer é verdade. Você encontra esse vídeo no YouTube. A qualidade não vai estar lá a melhor possível, porque é um vídeo dos anos 80, então imagine, né? Mas tem ali. E a história de um casal que foi rejeitado pela sua junta de missões denominacionais para servir como missionário, porque eles já tinham uma certa idade. Mas eles não desistiram do chamado de Deus para a vida deles. E Novas Tribos os aceitou como missionário. E eles foram enviados lá para Papua Nova Guiné. E eles foram falar com o povo, e o que Deus faz através desse casal de velhos, vamos dizer assim, é fantástico. Que aprendeu observando quem estava fazendo o ministério antes de chegar ao campo. Eles não foram assim imediatamente. Eles foram aprendendo. E o resultado é que Deus usou a vida desse casal para trazer avivamento numa comunidade da Papua Nova Guiné. E o Ital 2, que é uma sequência do filme, mostra como esses discípulos agora temos o privilégio de estar envolvidos nesse processo de equipar pastores e líderes indígenas com ferramentas e recursos para que eles possam ir onde nós não podemos ir. Um grupo que nós temos alcançado, ajudado na preparação bíblica, na preparação de recursos para plantar novas igrejas, é um grupo que está ali na região do Vale do Javari.
lá no oeste da Amazônia. E é um grupo de cristãos ali, ticunas, matizes, que querem entrar dentro da reserva do Vale do Javari, onde branco não pode entrar. E eles, mesmo eles como indígenas, eles têm uma certa limitação do governo, mas eles conseguem entrar porque eles falam: nós entendemos a língua de quem está lá dentro, nós compreendemos e nós queremos comunicar o Evangelho. Estão se dedicando para isso, correndo riscos. Correndo riscos. Porque os irmãos lembram que no ano passado, mas acho que retrasado, um jornalista e um ex-servidor da FUNAI foram mortos por gente que não quer que algumas coisas aconteçam naquela região. Ali havia conflito econômico, drogas, uma série de coisas. E os missionários que atuam ali ainda sofrem muita oposição. Mas os índios estão indo, e alguns também sofrendo oposição, porque já são missionários, querendo alcançar, estão dedicados ao Senhor. Estamos dedicados a ver as 10.000 comunidades ribeirinhas, que precisam do Evangelho, tendo o Evangelho nas suas comunidades. Algumas dessas 10.000 comunidades, você leva às vezes 7 dias de barco, para chegar nessas comunidades. Louvado seja o Senhor, porque as ondas de rádio chegam nesses lugares. Louvado seja o Senhor, porque hoje a internet, de alguma forma, também está chegando nesses lugares, através de antenas de celular, via satélite. Então o Evangelho está, de alguma forma, penetrando nesses lugares também. Mas isso implica que pessoas, precisamos de recursos, precisamos de dinheiro, de gente que se disponha a fazer alguma coisa por eles. Ou as 5.000 comunidades sertanejas que também vivem numa situação de penúria, que precisam ser tocadas com a graça do Senhor. Ou já milhões agora, mais de 1 milhão de imigrantes aqui no Brasil, vindo de várias partes do mundo, afegães, árabes, enfim, vários que estão vindo para cá buscando refúgio político e fugindo de situações difíceis do seu país. Ou os mais ricos e os mais pobres, que também precisam ser alcançados, como a gente viu. Que falar dos ciganos, dos surdos. São segmentos que precisam da graça do Senhor. Procure aprender sobre isso. Primeiro, para que você possa orar. Segundo, como é que eu posso me envolver? E você pode se envolver não apenas com a sua oferta, mas de repente você que é um profissional de qualquer tipo de área, você pode se envolver em projetos que estão indo passar um tempo. Tem vários projetos, se você quiser eu posso indicar vários que estão indo atender comunidades indígenas em finais de semana, ou um feriado prolongado. Vão equipes médicas, gente de educação física. Você pode ir talvez para, mas eu não sou um profissional dessa área, de faculdade. Você sabe bordar? Sabe fazer pintura? Vá, ensine as pessoas a fazer isso. Isso pode ajudá-las a ganhar um dinheirinho também. Sabe fazer aqueles artesanatos de tricô, os bichinhos? Se envolva. Há muita oportunidade. Às vezes a gente fica pensando assim, mas eu não sou um médico, não sou um dentista, o que eu posso fazer? Há muita coisa que você pode fazer. Muito. Você pode se envolver. Dedicação. O que Jesus quer é simplesmente isso. Dedicação ao Senhor. Então, pode passar o slide aí, meu irmão? O ponto que a gente precisa entender aqui é que a dedicação tem que ser total. Eles estavam dedicados a Jesus. E a gente vê que Pedro, Tiago e João estavam dispostos a deixar tudo. E Tiago e João, especificamente, lá no verso 22, diz que, deixando a família, o barco do pai, foram atrás do Senhor. Caminharam com o Senhor. Deus tem algo para você. Deus, Ele quer fazer. Agora, a gente não faz isso sozinho. Nenhuma organização, nenhuma igreja, nenhum movimento faz isso sozinho. Graças a Deus pela cooperação, de estarmos juntos, servindo ao mesmo reino. Essa semana eu passei a semana ouvindo um bocado de coisa de tradução bíblica, e pensando como é que nós, da CRU, especificamente com o filme Jesus, podemos ajudar as comunidades do mundo todo. Estávamos num congresso com muita gente de várias
grupos que trabalham com diversas ferramentas. Alguns trabalhando na tradução literal da Bíblia impressa, outros usando a tecnologia, outros usando mídias diversas, outros apenas contando histórias orais. Há muita coisa que nós podemos fazer. Sozinho ninguém faz. E eu queria passar um videozinho aí, enquanto eu vou falando um pouco sobre o vídeo. Deixa eu ver se vai. Isso. Você está vendo aí árvores chamadas sequoias. Sequoias, elas são árvores incrivelmente grandes. Chegam a atingir 250 pés de altura, né? Não sei quanto que daria isso na metragem nossa. Mas são altíssimas, como você pode observar aí, e grandes também. São considerados os seres vivos, os maiores seres vivos da Terra. Muitos dessas sequoias que estão ali na Califórnia, lá nos Estados Unidos, têm mais de 1.500 anos. Suportam ventos, tempestades, coisas violentas da natureza. Aí alguém pode perguntar, qual é o segredo da longevidade dessas árvores gigantescas? Aí alguém pode pensar, bom, elas certamente devem ter raízes profundas, que fazem com que elas possam crescer centenas e centenas de metros acima do solo, e que fixa bem elas ali no solo. Não são raízes profundas. O que faz com que elas se mantenham firmes, com essa grandiosidade, são apenas raízes de pouco mais de 1,5 metro da superfície da terra. Rasas, considerando o tamanho dessas árvores colossais. Mas a razão para o crescimento sustentado dessas sequoias e seu sistema que dá suporte a elas, são que elas crescem em fileiras nos bosques. Você nunca vai encontrar uma sequoia crescendo sozinha. Mas as raízes que estão por baixo ali da terra, nessa floresta, elas vão se interligando e se conectando. E essas raízes conectadas dão sustentabilidade para essas árvores gigantescas. Então o segredo da sua sobrevivência ao longo do século é esse. São raízes rasas, mas interligadas. Se queremos fazer diferença nesse mundo, não vai ser trabalhando sozinho. Vai ser um trabalho unido. É um trabalho de persistência. É um trabalho de caminhar juntos. E eu quero finalizar essa noite aqui, dando uma sugestão para os irmãos. Olhando para a vida de Jesus. E como a gente pode estar vivendo isso. Então, por favor, dá mais um clique aí. Já apareceu tudo de uma vez só? Ah, beleza. Era para aparecer parte por parte, mas tudo bem. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Para a sua vida pessoal, e olhando para a vida de Jesus primeiro. Nós falamos de olhar para Jesus, né? Jesus, ele veio com um propósito e uma paixão aqui nessa terra. E o seu propósito e a sua paixão era buscar e salvar o perdido. O resumo da vida de Jesus era esse: buscar e salvar o perdido. Nasceu para morrer na cruz, por mim e por você. Então nós também precisamos pensar, qual é o meu propósito de vida? O que eu quero alcançar na minha vida? Eu não estou falando aqui que você não vai deixar de estudar, que você não vai ser um bom profissional, mas como é que a tua profissão, de alguma forma, pode ajudar a buscar e salvar o perdido? E Jesus, ele tinha um produto que ele queria desenvolver. E o produto era fazedor de discípulos com conhecimento, caráter e habilidade. O que nós queremos viver na nossa vida pessoal é, primeiro, eu preciso ser esse discípulo, que tenha conhecimento de quem é Deus, dos valores da sua palavra, daquilo que ele registra em sua palavra, que isso impacte a minha vida, que mude o meu caráter, mas que também isso me prepare para a batalha. E você encontra isso na palavra de Deus. Você encontra conhecimento de Deus, de quem Ele é. Você encontra as ferramentas para ter o caráter de Cristo na sua vida. E você encontra as ferramentas, as habilidades para você fazer diferença nessa terra. Então Jesus, ele queria fazer discípulos multiplicadores. Para isso, ele precisava se conectar com pessoas lá em cima, que a gente vê, mas ele também tinha que ter um programa. O que eu vou fazer com essa gente?
E quando Jesus disse, sigam-me, ele tinha claro isso na sua mente. Ele sabia o que ele queria alcançar lá no final da vida dele. E ele fez isso. Quando ele sobe aos céus, lá em Mateus 28, 18 a 20, e em Atos 1, 8, ele deixa ali um grupo de homens e mulheres comprometidos em fazer discípulos. E é porque eles foram comprometidos que você e eu estamos aqui. Porque discípulos comprometidos alcançaram você e me alcançaram um dia. Bom, e Jesus ele tinha aqui então pessoas, alvo, processo, programas e meta. Quero pensar aqui no processo que Jesus usou para desenvolver isso. Ele tinha que se conectar com o perdido, ele tinha que ganhar o perdido, edificar, treinar e enviar para a multiplicação. Bom, quem eram as pessoas que ele precisava trabalhar? No conectar, a pessoa que nunca esteve numa igreja. Então, quando você pensar na tua vida, depois eu vou mandar essa imagem para o Carlos, tá bom? Aí o Carlos pode compartilhar com vocês. Quem são as pessoas em sua volta que não conhecem nada de Jesus? Ou que falar que não conhece nada é um modo de dizer, né? Porque as pessoas até conhecem alguma coisa, mas que não têm vivência com Deus. Sabe de Jesus porque está na história. Ouviu alguma vez. Foi em alguma missa algum dia. Foi em algum culto em algum dia. Ouviu na história. Não estou falando mal de nenhuma denominação ou grupo, mas as pessoas em geral têm conhecimento de Jesus apenas daquilo que é sua tradição. Mas o que isso implica na sua vida? Então, Jesus, ele tem um alvo, essas pessoas. E para essas pessoas, qual é o alvo que Jesus tinha? Lá em Marcos 1,38, Jesus diz, vamos a outro lugar. Comece a se conectar com essa pessoa, talvez fazendo o seguinte, você gosta de futebol? Posso jogar futebol com você? Olha, lá na minha igreja tem um grupo que joga futebol. Queria convidar você joga bem, olha, quem sabe você pode jogar no nosso time aí. Ou, olha, você gosta de artes? Lá na nossa comunidade, lá em Diadema, tem um pessoal que está fazendo teatro, está fazendo dança. Olha, quem sabe você possa ir lá também aprender um pouco. Saia desse ambiente que você está e vamos para outro lugar. Talvez simplesmente, vamos marcar para tomar um café e bater papo? Vamos conversar um pouco. O que você gosta de fazer na vida? Quais são os seus lazeres? O que te traz alegria, te traz calma, o que te traz preocupação? Conheça a vida das pessoas, se conecte com elas. E qual é a meta e o programa? Eu quero cultivar a amizade, relacionar-me com as pessoas que não frequentam a igreja. Quem são seus amigos que não frequentam a igreja? Quem são as pessoas que você conhece, que você se conecta, que não tem uma vida comum a essa vida que nós temos? Então, esse era o passo. Jesus, ele foi se conectar com as pessoas. Ele foi chamando, convidando, vamos. Bom, aí você tem também no ganhar, que é o perdido que já foi conectado. Opa, essa pessoa agora já está tendo um pouco aqui, já está vindo aqui nas nossas reuniões. Como é que eu vou levá-lo a Cristo, né? E ali, se eu conseguir ler, né? Vem e vê, lá em João, né? Arrependam-se e creiam. Ou seja, são os desafios, evangelizar os amigos perdidos. Como é que eu faço isso? Orando, cuidando, compartilhando. Nessas conversas, fala, puxa, quais são as coisas que eu posso orar para você? Aí, nesse que ele fala, que está tendo dificuldade no casamento, de relacionamento conjugal. Poxa, pastor, eu tenho um amigo assim que me deu permissão de falar com você sobre esse caso aqui. Será que o senhor não poderia dar uma ajuda para ele, uma palavra de aconselhamento? Conecte-o com essas coisas. Ore, cuide, compartilhe de Cristo. Há muitas oportunidades que a gente perde porque a gente não sabe como as pessoas estão vivendo. A gente olha, vê as pessoas, mas não conhecemos as necessidades que eles têm no dia a dia. No edificar, que é aquele que já é cristão, siga-me. Então, você quer edificar alguém? Convide pessoas, olha, ande comigo. Eu quero ajudar você a crescer na tua vida cristã. Talvez uma mulher mais idosa, né, mais velha, mais experiente, vamos dizer assim, pode pegar uma jovem senhora, uma moça, e ajudá-la também nesse crescimento. Um homem pode ajudar uns rapazes da igreja a seguir a palavra de Deus, a caminhar com Deus a cada dia.
O alvo aqui, então, é edificar o crente no seu caminhar com Deus. Todos nós podemos fazer isso. Ou cuidar de alguém, ou ser cuidado de alguma forma. Como é que eu treino as pessoas? São aquelas pessoas que estão na igreja, mas que você já viu uma certa maturidade cristã. Então o desafio é, siga-me e pesque gente. Que foi o tema nosso hoje. E aí, o alvo aqui, então, a meta é equipar o crente para ser um obreiro que faz discípulos. E, por fim, enviar para multiplicar, que é o fazedor de discípulos. Faltou ali, sumiu o fazedor de discípulos. Vê e produz muito fruto. É aquele que está se multiplicando. Ou seja, eu vou enviar fazedores de discípulos para multiplicar o processo. E a ideia é que, para cada uma dessas fases, que materiais eu vou usar? Que programa eu vou usar? Que tipo de recurso tem na minha denominação? Se na minha denominação não tem, que tipo de recurso outro grupo cristão tem? E há muita coisa boa que você pode usar para ajudar as pessoas a crescer. O que nós não podemos é ficar parados. O desafio é grande. Nosso país é um país imenso, com muitas necessidades. Então nós somos desafiados a fazer discípulos. Não porque a gente tem uma educação formal, mas porque a gente aprendeu observando as pessoas e estamos completamente dedicados a Ele. Agora a minha pergunta nessa noite é, a quem você é dedicado? Você de fato tem uma dedicação total ao Senhor? Crê que vale a pena viver pelo Senhor, se multiplicar na vida de pessoas, confiar nele de todo o coração? Esse é o desafio de Deus para a igreja do Senhor. Ser discípulos que fazem discípulos. Nossa nação precisa de Jesus. O mundo precisa de Jesus. O desafio é, como é que nós, onde nós estamos, além da nossa contribuição, que louvado seja Deus, é importante, ajuda nos projetos missionários da denominação, ajuda os missionários que estão espalhados por todo o Brasil, da nossa junta de missões da Convenção Batista Nacional, assim como nas outras igrejas também tem as suas juntas. Mas a grande questão é, como é que eu posso me envolver nisso também onde eu estou? Com coisas simples, você pode fazer isso. Com aquilo que Deus tem ensinado a você, com aquilo que você tem aprendido, multiplique isso. Não guarde isso para você. Não enterre o talento que Deus tem dado a você. Há muitas oportunidades. Esporte, a arte, os artesanato que você sabe fazer, as tarefas do dia a dia. Se você ensina, use esse dom de ensino para abençoar a vida de pessoas. Se você canta, como vi, belo canto aqui também, use as canções para alcançar os perdidos, onde eles estão. Deus, Ele quer fazer muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Eu queria convidar você a fechar teus olhos e a orar. O que Deus tem falado com você nessa noite? Talvez Deus o leve a desejar conhecer mais. Então saia dessa noite aqui com esse compromisso. Deus, eu quero me informar mais em como eu posso ser um discípulo multiplicador, em como eu posso ser um pescador de homens. Tá. E como nós podemos fazer diferença onde quer que nós estamos, com nossos dons e talentos. Você pode aprender mais. Você pode servir mais. Nós podemos. A partir de onde nós estamos, Deus quer que a gente multiplique essa graça do Senhor em todos os lugares. Ore pelos desafios. O irmão Carlos estava me mostrando aqui que tem um aplicativo já com o Novo Testamento. Eu não sei se ele está completo mesmo, né? Mas foi lançado há pouco tempo. De alcançar os surdos. Que bênção.
Ore por esses projetos, né, de tradução da Bíblia, de alcance nacional. Em julho, ore por isso também, será lançado nos Estados Unidos, em junho, na verdade, um filme sobre a vida de Jesus, totalmente em linguagem de sinais. Ainda na linguagem americana de sinais. E esse é um desafio também. Como é que esse filme pode ser depois traduzido para outras línguas de sinais no mundo. Mas os surdos americanos vão poder ver e entender a mensagem de Jesus na sua língua também. Obrigado, Deus, por essa noite, por aquilo que o Senhor está falando ao coração de cada um de nós aqui, pelos desafios que a Tua palavra traz às nossas vidas. Os primeiros discípulos, eles deram passos de fé, de obediência ao Senhor, de dedicação ao Senhor, de compromisso com o Senhor. E o que nós queremos, Pai, como discípulos do Senhor também, é dar esses passos de fé, de obedecer, de dedicar, com aquilo que nós temos, Pai, com toda a nossa capacidade intelectual, com toda a formação que o Senhor permitiu que nós tivéssemos, que ela seja usada para a Tua glória, para a Tua honra. Te bendizemos, Deus, e leva-nos como discípulos do Senhor a nos multiplicar em outros discípulos, para a honra e glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém. O Carlos mostrou aqui para mim, mas agora ele apagou aqui. Mas eu vi esse... O pessoal da TPS esteve nesse outro encontro que nós tivemos, e tem sido muito bom. E ele já tem vários textos aqui, por exemplo, eu sei que Mateus... É isso, é trabalhar com o Antigo Testamento, né? Então, se você entrar nesse TPS, e está no YouTube, você pode ver também, é bem legal, porque tem vários vídeos com as porções, os trechos da palavra de Deus. Então, é um trabalho duro, muito duro. E agora um trabalho também é como colocar isso na linguagem de cada língua indígena. Se em Libras já foi difícil, imagine nas várias línguas indígenas. Mas existe uma língua indígena chamada Ingatu, que é uma língua comum a várias etnias indígenas. É uma língua feita pelos jesuítas, quando queriam exterminar a língua dos indígenas, mas que acabou proporcionando com que os ribeirinhos e várias etnias indígenas possam falar uma língua comum. Então talvez isso facilite bastante o trabalho, mas é um desafio muito grande. Pastor Manuel, muito obrigado pela oportunidade. Carlos, obrigado pelo convite também. Quero devolver aqui o microfone.